Tragédias como a que ocorreu em Suzano, em São Paulo, em que 7 pessoas foram assassinadas dentro de uma escola, e a que ocorreu em Realengo, em que 12 crianças do Colégio Tasso da Silveira morreram após serem baleadas por um ex-aluno, trazem à tona a discussão sobre a Deep Web. O ambiente da internet é usado para propagar ódio e violência e tem sido alvo de investigações policiais. Como proteger as crianças e os adolescentes da influência nociva dele e como educar para a não violência? Estes são os nossos assuntos de hoje, então fique ligado. Está no ar o Educação. Meus convidados são o professor de pós-graduação em segurança cibernética da Unicarioca, mestre em sistemas da computação pelo Instituto Militar de Engenharia Sérgio dos Santos Cardoso Silva, a psicóloga mestre em psicologia social e da personalidade, especialista em psicologia escolar, Márcia Magalhães Fonseca, e a presidente da ONG Anjos de Realengo, mãe de uma das adolescentes mortas no Rio, Adriana Silveira. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar pedindo aqui para o professor explicar um pouquinho o que é esse ambiente, Deep Web. Sim. Para a gente poder explicar um pouquinho esse conteúdo, tá? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho atrás. Né? É porque existe um certo senso comum quando se fala a informação na internet, né, a Deep Web e tudo mais. Só eu gostaria de contextualizar o seguinte. Quando a gente fala assim, a informação na internet, está um pouquinho errado. Por quê? A internet, basicamente, ela é uma infraestrutura de comunicação. Ali você vai ter equipamentos, né, você vai ter canais de comunicação, você vai ter roteadores, vários diversos tipos de equipamentos. Mas é uma coisa mais física. Né? Às vezes eu falo com os meus alunos, é como se você pensasse na questão de uma cidade, você ter as ruas na cidade, né, onde você pode se locomover. Mas elas são só simplesmente ruas. Se você não tiver um carro, um ônibus, uma pessoa, ela não vai servir para absolutamente nada. Né? E em cima dessa infraestrutura, você tem a troca de informação. Então você tem diversos serviços. Então a gente tem serviço que utiliza hoje para fazer a comunicação, bate-papo, né? Vários programas e aplicativos de celular para você fazer bate-papo, para passar correio eletrônico, para transferir arquivo, armazenar arquivos em nuvem. Então você tem serviços. Esses serviços já são coisas mais virtuais. Eles efetivamente não existem fisicamente, são virtuais. E dentro desses serviços que existem, tem o serviço web, né? Que é o que a gente efetivamente usa. A gente abre o navegador e vai lá botar www alguma coisa. Né? www é de World Wide Web. Né? É a teia mundial, né, onde você tem várias informações disponibilizadas. Dentro dessa quantidade de informações que a gente tem, tá, a gente tem... Aí, assim, se a gente for buscar na literatura, nas pesquisas acadêmicas, os números variam. Mas vamos dizer, na ordem de 5% é o que a gente conhece. Nossa. Tá? A grande metáfora que se utiliza para explicar o que é a Deep Web é um iceberg. Né? Então, na realidade, o que acontece? O que a gente conhece da web... É uma pontinha. Né? Que a gente costuma, para poder classificar, chamar de surface web. É o que está na superfície, é aquilo que a gente conhece. Mas por que a gente conhece? Porque eles são indexados pelos motores de busca. Traduzindo, é o que o Google te mostra, é o que o Bing te mostra, é o que a Yahoo te mostra. Todas as ferramentas de busca, elas vão... fácil acesso para o leigo. Não é só simplesmente de ser fácil acesso. É que, na realidade, existe um robô que vai indexar aquilo ali. Se você fizer a pesquisa por algum assunto, ele vai te mostrar. Certo. Tá? Então, a facilidade está no você ter esse robô, esse motor de busca, como o Google, que é o principal, né? Onde você digita alguma coisa, ele vai buscar. Mas só que você tem praticamente 5%. Tá? Os 95% restantes, né, e eu volto a falar, esse valor ele é variável de acordo com os livros que você vai estudar, artigos e tudo mais, mas vamos colocar nessa proporção, que é um número razoável. Esses 95% que não estão indexados é a Deep Web. Tá? Mas então quer dizer que 95% do conteúdo que você tem disponibilizado em toda a rede mundial é coisa ruim? Não. A Deep Web ela vai ter vários assuntos vários conteúdos que nós usamos. Quando a gente utiliza um serviço de armazenamento em nuvem, a gente está usando a Deep Web. Por quê? Porque ali você tem uma conta num serviço de armazenamento de arquivos, onde você guarda seu arquivo e você vai colocar login e senha. Então o Google ou qualquer outro motor de busca não consegue ir ali
e disponibilizar aquele conteúdo para os outros. Aquilo ali é restrito seu. Ah, entendi. Entendeu? Quer dizer, na verdade, o que a gente está falando são dos fóruns que ocorrem... Exatamente. Aí você tem, né, vamos dizer assim, a Darknet. Né? Na realidade, existe né, na realidade, quando entra na questão da Deep Web, entra um mundo muito obscuro. Né? Você entra numa questão de underground aí muito obscuro. Então, eu vou colocar aqui de uma forma mais simplificada, porque existem vários níveis que você pode colocar na Deep Web, você pode chegar a vários níveis que você tem que fazer uma alteração, né, em equipamento, que muita gente diz até que isso pode não existir. Então, é difícil de você comprovar, eu vou me ater a 3. Então, a gente tem a Surface Web, que é o que a gente conhece, que está indexado pelos motores de busca, a Deep Web, que é todo o resto, e dentro desse a gente pode dizer que a gente tem a Dark Web. A Dark Web seria o lado underground, um lado obscuro, aonde você vai utilizar, né, para você poder fazer troca de informações que são, né, ilícitas. Pornografia infantil, combinar contratação de assassino e por aí vai. Nossa. Então, Mas nesse tem aspecto. como rastrear? Tem, assim, e de certa forma tem. Mas eu só queria colocar o seguinte, quando a gente fala na Dark Web, é que normalmente você não vai acessar essa Dark Web pelas ferramentas tradicionais que a gente utiliza. Então, normalmente, você tem o quê? Você tem, para acessar a web, você vai usar um navegador. Né? Para acessar a Deep Web, você vai acessar um navegador. Normalmente. Tá? Algumas coisas podem estar criptografadas, né, para questão de confidencialidade, mas você vai usar um navegador. Quando você vai já para Dark Web, você já vai precisar de softwares específicos para você poder rodar, com o objetivo de você ter anonimato. Certo. Tá? Então você vai precisar fazer isso. Agora, quer dizer que eu só vou encontrar conteúdo ruim na Dark Web? Não. Na própria internet, na Surface Web, sim, você vai já encontrar. tem coisa ruim. Já tem Mas coisa enfim, ruim. Tem que ter esse programa especial para acessar. Programas especiais que você vai utilizar para poder fazer isso. Entendi. Lá em Suzano, foi um adolescente de 17 anos que cometeu os crimes com um jovem de 23 anos. Como é que é possível detectar que alguma coisa, alguma bomba, vamos dizer, vai explodir ali quando a gente lida com adolescentes e jovens, com essa faixa etária? Essa é uma grande questão, porque talvez a gente não tenha essa possibilidade tão diretamente. Não dá para os pais ou para os professores? O que a gente pode ter é o seguinte... Ou para o empregador? O que a gente pode ter é o seguinte, dentro de uma escola, por exemplo, aquele aluno que às vezes é mais quieto, mais ausente, estando de corpo presente, né? Esse já é um aluno que nos chama a atenção. Aquele aluno que está ali desafiando, brigando, desrespeitando, ele se coloca de algum jeito. E quando ele se coloca e se posiciona, ele também se revela. Mas aquele que se esconde, que vai a uma aula um dia, falta outra, aí falta uma semana, aparece. Está sempre por ali, mas não está. Esse talvez seja um aluno a quem a gente precise dedicar um pouco de atenção. Porque assim, sempre perguntam qual é o perfil. Qual é o perfil da pessoa que vai fazer isso? Ah, é o aluno que sofreu bullying? Pode ser, não necessariamente será. Entendi. Né? É muito difícil, em se tratando de pessoas, claro, você estabelecer aquele sim, perfil. Sim. Porque você tem um atravessamento de várias questões. Você tem um atravessamento de como é que se estruturaram as relações familiares para essa pessoa. É uma família funcional? É uma família disfuncional? Qual é o ambiente em que essa pessoa vive? Qual é o contexto? Qual é o caldo cultural ali que ferve, que ensinou a essa pessoa o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal? Qual é o grau de sensibilidade pessoal desse aluno para a dor, para a alegria, para o sofrimento do outro? Qual é o grau de empatia que esse aluno tem? Sim. Tudo isso fala da história pessoal, mas a nossa história pessoal está atravessada pela história do contexto. Né? E por uma história maior. E aí a gente vai, por exemplo, para uma estrutura de escola que, para poder ter esse olhar mais cuidadoso, e vamos dizer até assim, mais amoroso para o aluno, precisaria ter pessoal para isso. Sim. Né? Pessoas capacitadas, pessoas adequadas e suficientes para isso. E a gente sabe que não tem. E a gente também fala sempre na escola, né? A escola, mas a gente esquece da gente, dentro de casa. A educação
que a criança tem em casa. Sim. Então, é uma questão eu sempre uso essa frase, educação, se você não se envolver, não rola, porque está todo mundo envolvido, tá o professor, tá a escola, tá em casa, tá o profissional que trabalha com esse aluno, que não necessariamente é só na escola. A gente tem um processo que é muito mais amplo. A escola também é uma pontinha do processo. Né? E uma ponta que muitas vezes... É onde estoura tudo, né? Exatamente. É onde estoura tudo, porque ela poderia ser um espaço de acolhimento. Mas ela não é. Ela deixou de ser. Adriana, queria que você falasse, muito dando esse recado para a sociedade, o que a gente precisa refletir. Claro que eu já vi entrevistas suas e sei, óbvio, só a gente parar para refletir que qualquer situação que remeta à violência escolar vai doer em você, né? Muito mais do que eu acho que em outras pessoas que não passaram pela experiência que você passou. Mas eu queria que você também deixasse aqui um pouco esse recado, sabe? O que a gente tem que pensar enquanto sociedade? Eu sei que você faz um trabalho lindo na ONG Anjos de Realengo. Fala um pouquinho disso, desse teu sentimento, do que a gente precisa refletir, Adriana. Então, eu acho que, como a psicóloga estava falando, né, sempre estoura para a escola. Então, eu acho que o trabalho é muito maior do que isso, né? Tem que ser um trabalho em conjunto. Família, né? Escola, aluno e autoridade. Não adianta, que não vai andar sem todos estarem envolvidos. Se a mãe não observar seu filho dentro de casa, o que ele está fazendo, não acompanhar, não ficar mais atenta, na escola não tiver, sabe, professor qualificado para poder olhar, enxergar que aquela criança está dando problema. Nós vamos ter aí várias crianças dando problema no futuro. Então, hoje, eu fico o tempo todo, desde quando aconteceu isso com a minha filha e com aquelas crianças, fazendo um movimento de alerta, sabe? Vamos acordar, vamos olhar, o problema existe, o problema é sério e está dentro das escolas. Dia 7 de abril de 2011 foi aqui. Hoje eu grito para que não aconteça mais, mas infelizmente hoje nós tivemos essa triste notícia que foi lá em São Paulo e muito antes aconteceu, eu acho que foi em Goiás e em outras escolas, Paraná. Então assim, o problema é sério, é mais sério do que, sabe, eu acho que nossas autoridades deviam olhar com outros olhares para isso, a gente tem que chamar a atenção deles, tem que cobrar. Não tem que esperar mais. Eu acho que se os pais não se unir, se a sociedade não se unir e formos juntos agora cobrar, infelizmente nós estamos perdendo as nossas crianças num lugar onde não deveríamos perder, que é dentro da escola. Perfeito. Como é que a gente, professor, como é que os pais podem evitar que os filhos se aventurem na dark web? Tipos de bloqueio em computador, ou enfim, o que eles podem fazer? Porque eu vejo assim que pode surgir uma curiosidade e dessa curiosidade acaba caindo ali, aquilo sendo um estopim. Sim, com certeza. Na realidade, assim, eu posso falar pelo lado junto como pai e como profissional dessa área. Né? Na realidade, você até pode num computador ou no celular, ou qualquer dispositivo que você vá acessar, está conectado à internet, né, colocar softwares que fazem o monitoramento, né, configurar para que que as crianças não consigam instalar aplicativos. Hoje até no celular é complicado porque praticamente você consegue instalar qualquer coisa, se atualiza automaticamente. Então, se você consegue colocar alguma coisa que bloqueie, evita de você instalar as ferramentas que são necessárias para você poder, né, acessar a dark web. E, obviamente, você precisa monitorar. Eu sei que quando a gente fala em monitoramento, entra várias questões, né, de você discutir até que ponto você pode invadir, né, a privacidade. Mas, infelizmente, se você não observar o que ele está fazendo, ele pode entrar e começar a ir para o meio. Eu vou comentar a coisa que aconteceu com meu filho. Meu filho tem uma vez que ele estava no YouTube, né, assistindo um vídeo desses desenhos comuns, só que um dos desenhos, ele estava com a dublagem com conteúdo pornográfico. Então eu estava do lado dele fazendo uma coisa, ele estava assistindo o vídeo, e daqui a pouco eu escutei, peraí, que negócio é esse? Para esse vídeo na mesma hora. E quando você olhava o vídeo, era vídeo, se não me fala a memória, era Toy Story. Gente, e quantos anos seu filho? Ele na época devia estar com uns 5 anos, mais ou menos. E eu falei, para esse negócio aí.
Então, assim, tem que monitorar. Até foi engraçado porque agora, essa semana mesmo, ele passou uma mensagem para mim, né? Ele agora está com 9 anos, e falando pro seguinte, porque a gente tem uma menininha de 3 anos, e ela às vezes quando fica vendo lá o YouTube Kids, que já seria uma outra forma, né? De você deixar usar o YouTube, você usa o YouTube Kids, que ele já restringe mais o conteúdo infantil. E ele falou, olha só, agora estão colocando, né, a tal da Momo, a boneca que tem, né, para aparecer, para fazer alguma coisa. Então, se você não monitorar o que a criança está fazendo, é difícil. Eu sei que gera várias discussões isso, mas tem que observar. Aparece uma boneca, né? A boneca Momo, que na realidade era uma obra de arte japonesa, né, e que virou um negócio aí, tentativa de suicídio, várias coisas que já aconteceram. Fica estimulando a criança, falando sobre o suicídio. Entre outras coisas. Então, assim, se você não monitorar, se você não colocar alguma ferramenta, porque, por exemplo... E como buscar essas ferramentas? Porque todo mundo, eu vejo sempre nas matérias, tem que monitorar, tem que monitorar. E o pai fala assim, meu Deus, mas como? Onde que eu vou buscar? Mas era justamente o que eu ia comentar, né? Porque a dificuldade é porque esse mundo digital, ele é muito complexo para a maioria das pessoas. Né? Então, de você poder instalar alguma coisa que possa permitir, né, bloquear, que o ideal é que já bloqueasse de cara. Apesar que a gente comenta na parte de segurança, estou falando com meus alunos lá na Unicarioca, é uma questão do cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque você inventa um dispositivo de segurança, né? E a pessoa já cria uma outra e você fica naquele círculo ali tentando, né, correndo atrás do próprio rabo. Mas o ideal é que você botasse uma ferramenta de proteção. Você vai no Google ou qualquer outro indexador, né, e procura lá são ferramentas normalmente que estão associadas com antivírus, com firewalls, e você procura na ferramenta tem lá o chamado controle dos pais. Né? Você procura lá ferramenta para controle dos pais. E ele vai te dar vários softwares, né, uns melhores, outros piores. O próprio Google, ele tem para os celulares uma solução que você pode instalar, né, no celular dos filhos, e você limita horário, quanto tempo vai ficar, o que ele vai usar, ele vai te gerar relatórios. Mas, assim, acaba que para algumas pessoas isso torna um pouquinho mais complexo. Né? Nem todo mundo tem a facilidade de trabalhar no mundo digital. Então, eu acho que, assim, basicamente, também tem que monitorar, porque monitorar qualquer um pode. Deixa eu ver o que você está fazendo no teu telefone, me dá aqui. Deixa eu ver o que você está fazendo no seu computador. Eu sei que, vamos falar, tem a discussão. Pô, tu está invadindo a privacidade. Mas, gente, olha só, se você não souber o que ele está fazendo, como é que você vai tentar corrigir? Você vai corrigir depois que... Eu imagino o seguinte, né? Estou aqui supondo, esses casos que aconteceram agora, né, mais recentes, né, eu acredito que os pais não sabiam. Não. Entendeu? Então, por quê? Porque não monitoravam. A criança ficava isolada dentro de um quarto, isolada em algum lugar, com o celular escondido, com senha, entendeu? E não monitorava nada. Será que se o pai tivesse monitorado antes, aí é onde entra a ideia de você juntar, né, todo mundo está trabalhando de forma cooperativa? Vem cá, o que você está fazendo? Né? Fica aqui, como você estava do lado do seu filho e ele estava assistindo. Eu e minha esposa, a gente fica chocado com essas coisas, a gente até comenta que a gente acaba se acostumando com absurdos, né, que vem acontecendo na nossa sociedade, no mundo inteiro, de forma geral. Né? Então a gente tentando fazer assim, vamos lá, vamos ver, o que você está fazendo? O que você está gostando? Entendeu? O que você está curtindo? E é o espaço que a gente tem que ocupar, porque eu já gravei aqui um programa sobre suicídio, exatamente essa questão lá da baleia azul e tal, porque na adolescência principalmente, o cara se sente muito sozinho, o mundo está mudando para ele, e ele não tem ninguém com quem conversar, ele não troca com ninguém. Quem escuta ele é o cara da baleia azul. E aí quem escuta ele é o cara da Dark Web. Então, e a questão da baleia azul, até hoje, né, existe uma questão que... Né, aí eu estou falando entrando na área técnica, né, que na realidade ela não existia. Ela foi criada quando começou a se criar a lenda. Exatamente. Entendeu? E quando criou a lenda, se criaram ferramentas para automatizar o processo, onde a pessoa que quisesse procurar, ela começava a ver uma interação. Porque qualquer coisa que você possa colocar ela em forma a gente chama de algoritmos, né, colocar em passos, em etapas, você consegue programar. Então, na realidade, o que se coloca hoje é o seguinte, olha só, não existia nada de baleia azul. Quando começaram a inventar as lendas, como quando eu era criança tinha a loira do banheiro, coisa desse tipo, né? Inventou a baleia azul, né? Aí alguém, opa, peraí. Aí criaram uma rede, que é uma coisa chamada botnet, né? A gente começa a entrar muito termo técnico, tem que tomar cuidado para não ficar falando, né? Né? Aí, com isso aí, programou para as crianças começarem a interagir. Então, ela, na realidade, né, existe uma especulação, e isso é difícil também de você comprovar, de que, efetivamente, a baleia azul, ela existiu depois da lenda. Primeiro existiu uma lenda... Como a Momo. A Momo é uma obra de arte. E o que está no museu e daquilo ali virou... Uma coisa importante que o pessoal tem discutido bastante vídeos, filmes, jogos
com violentos estimulam realmente a violência? Porque eu ouvi já na internet, eu tenho minha opinião, mas quero ouvir a sua como profissional, gente falando assim, se fosse assim, eu jogava muito banco imobiliário, era para eu ser rico hoje, se jogos estimulam a gente a ter determinado tipo de comportamento. Por favor. Assim, algumas pesquisas da área da psicologia social já tentaram investigar isso. Nenhuma foi tão conclusiva assim. Né? Até porque o ambiente em que esse fenômeno tentou ser reproduzido, não é um ambiente da vida. Né? O que a gente vê? A gente pode considerar, por exemplo, o seguinte, enquanto a pessoa está ali jogando, está interagindo, se essa pessoa, se esse adolescente, ele tem uma interação familiar, como a gente estava falando, se ele tem alguém que vai dizer, ei, peraí, por que você está gritando tanto? O que está acontecendo? E vai conversar, e vai entender o que está acontecendo. Né? Que envolvimento é esse? Qual é a idade em que vai se liberar um adolescente, uma criança, por exemplo, para jogar certos jogos? GTA. GTA 1. Né? Os garotos adoram GTA. Qual é a idade que você vai liberar o seu filho? GTA é Grand Theft Auto. Você ganha pontos se você matar, se você não sei o quê. Você tem que roubar carro, você tem que matar, né? você tem tem um que dom violentar. gostar dessas coisas, né? O meu filho, por exemplo, foram brigas longas lá em casa, porque ele queria jogar GTA. Não. E aí, o que a gente fazia? Quer dizer, tem ali um fundamento, alguma influência, tem, por mais que você tenha um contexto familiar. Se você tem uma idade, se você está numa idade em que a sua personalidade está sendo formada... Que idade é essa? Né? Essa idade. Até adolescência, né? A adolescência é uma idade que você cristaliza certos valores. Então, a adolescência você ainda consegue modelar algumas coisas. Até o que, 15 anos? Por aí você ainda consegue modelar algumas regras, alguns valores. Depois daí já é um pouco mais custoso e vai depender muito do esforço pessoal, né, do próprio adolescente. Mas até essa idade é importante a família estar presente. Eu não estou entendendo esse negócio aí. Me explica isso aí, como é que funciona. Assim, deixa eu só discordar. Eu acho que em qualquer momento da vida, até depois... Não, eu estou falando em termos de teorias. Que as teorias mostram pra gente. Existe uma facilidade, uma permeabilidade maior em termos de estrutura de personalidade até essa fase da adolescência. Quer dizer, esse jogo ele vai ser mais nocivo. Quanto mais cedo você é exposto a jogos, a brincadeiras desse tipo. Por outro lado, né, quanto mais cedo você é exposto a isso, mais cedo você vai absorver isso. Por outro lado, eu gosto de fazer uma, aspas, brincadeira. A minha geração cresceu vendo Tom e Jerry. Não, é super violento. Tom e Jerry era uma das coisas mais violentas que se Pica-pau. Pica-pau. Era o deboche. E a gente ria. Sim. Mas eu acho assim, como leiga, a gente não participava, né? Lá, apertando o botãozinho para matar. Talvez a grande mudança seja essa. Por outro lado, existem teóricos, por exemplo, que dizem que naquele ato, enquanto você está ali atirando, no jogo, você está sublimando de alguma maneira a sua agressividade. Imagino. É meio, mal comparando, é que nem um saco de boxe. Eu estou socando o saco de boxe, eu tô socando. Eu saio dali. Né? Então é uma questão um pouco mais complexa, um pouco mais profunda, porque ela depende, como eu falei antes, da construção pessoal. Né? Não adianta a gente querer achar um culpado. E fora que na nossa época era outra coisa, né? Os valores eram outros, né? Os pais estavam muito presentes. Agora... eu lembro que só no olhar nós já conhecíamos o que nossos pais queriam, entendeu? Bastava dar uma olhadinha hoje. A gente pegou uma transição aí que é muito delicada entre isso aí, que era a coisa da regra... Muito fechada, né? Muito fechada, e agora muita liberdade. E a liberdade e aí, demais. A gente tem, gente? Os pais, por exemplo, que tem que sair de manhã para trabalhar. Voltam de noite. O filho ficou na creche, ficou na escola, ficou com a empregada, ficou com o vizinho. E qual é a formação nesse momento? Né? Qual é o valor? Dicas suas, então, para isso, para esses pais. Esteja com seus filhos. Olhe para seus filhos. Quer dizer, mesmo naquela uma hora que ele vai ter por dia com o filho, esteja presente nessa uma hora. O que você fez hoje? Né? Como é que foi? De qualidade, né? Exatamente. A gente sabe que o tempo é importante.
E não assim, pode fazer de conta que não é. E não se deixar, assim, como é que se diz? Levar no sentido, poxa, mas eu pergunto pra ele como é que foi, ele diz, foi legal. E vai dizer, e o adolescente vai dizer. E aí, criar mecanismos que aí só o pai e a mãe vão saber criar, distrair dele um papo. Sim. Né? O que você está vendo aí na internet? O que você está... Pô, que legal, o que é isso? É jogo? Como é que joga? Nossa, que coisa esquisita. Se colocar. E a liberdade, participar. Eu acho que sempre de ele poder saber que pode falar as coisas. Sim. Exatamente. Né? Porque se o filho vem, te traz uma pergunta, te traz uma questão, e você faz aquele... Ele não vai trazer mais. Né? Você tem que dar o limite. É claro que você tem que dar o limite, mas você também tem que ouvir. Você tem que ter o espaço de ouvir e tentar compreender o que está acontecendo. As escolas, elas são um meio muito fértil para essa troca de ideias a respeito de coisas que os pais nem têm ideia, nem sabem, nem têm noção. Né? Então, eles trocam entre si, eles trocam informações. Tudo, né? Exatamente. Então, se tem um trabalho em grupo para fazer para a escola, traz o grupo para sua casa. Final de semana, que geralmente... Né? Tem um amigo, os amigos tem um do seu amigo, filho, né? traz um amigo para casa, faz um churrasco, deixa eles lá, mas de vez em quando vai. A forma como os nossos adolescentes estão bebendo. A forma como os nossos no carnaval comeu drogas. Com garrafas de vodka dentro do metrô. Porque não é nem uma cerveja, que é um negócio com garrafa de vodka. Vai pra coisa mais. É a vodka, o corote. Quer dizer, são pontos na linha que a gente tem que observar. Não é se está jogando só, ou se está, enfim. E essa questão, só para pegar, que você comentou alguma coisa aí, da observa, que vai para a escola e você não sabe, né? E isso eu falo, né? Lá em casa são 3, né? Eu tenho minha enteada, que é a mais velha dos 3, e ela, 2 anos atrás, né? Assim, a sorte que, como principalmente minha esposa, tem muita conversa com ela e tudo mais, ela acabou mostrando pra gente, mas no grupo, né, do colégio, no WhatsApp, né, uma delas mandou um sinal obsceno, né? E minha enteada, cara, não entendeu. E aí fala assim, você não está entendendo porque você é mente limpa. Entendeu? Então eram crianças com, na época, 10 anos, 11, 9 anos, mandando coisas obscenas e reclamando que a outra, nessa idade, também não sabia. Né? Só que, na verdade, com certeza, eu acredito que os pais dos outros também não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. E a gente vai chegar assim, vem cá, gente, que isso? Assim como você alertou os pais? Não, a gente pegou. Não, a gente levou, assim, como houveram alguns problemas, inclusive relacionados a bullying, a gente levou no colégio, mas assim, a percepção que a gente teve que não foi, assim, muito, não gerou muita... Né, não adiantou muita coisa, né? Essa questão, por exemplo, dos grupos de WhatsApp, né? Você vê hoje em dia meninas mandando nudes para os meninos. Para grupos, para os meninos, especificamente para alguns meninos. Né? Qual é o alcance disso? Então a gente vê que essa questão da violência, ela está presente em vários aspectos. E essa questão do nude, entre outras coisas que são enviadas nesses grupos, é porque, na realidade, agora, eles inventaram muito a moda de desafios. Sim. Então, eu te desafio a você fazer isso. Eu te desafio de na festa você fazer aquilo. Que é aquela coisa do adolescente, né? Que leva pro baleia azul, que leva pro momo, que leva para todas as outras coisas. Que é a coisa do adolescente ser reconhecido e qualificado. Sim, eu sou... Exatamente. E aí, quando a gente tem um massacre, por exemplo, como o de Suzano, que tudo bem, eles se mataram, mas eles se mataram, aspas, aí, como heróis. Né? Eles foram reconhecidos, eles foram qualificados. Quer dizer, de onde não vinha esse reconhecimento na vida deles? Vou encerrar, assim, a gente já estourou o tempo com a Adriana falando um pouquinho do trabalho da ONG de Realengo, ONG Anjos de Realengo. Como é que a gente procura uma ONG que trabalha com essa questão do bullying? Você dá palestras, como é que acha para... Então, nós temos o site lá, né, dos Anjos de Realengo, tem o Facebook. É só entrar lá no Facebook, Os Anjos de Realengo junto, porque se botar Anjos de Realengo aparece um monte de página, porque apareceu todo mundo fazendo essa página. Mas a nossa oficial é Os Anjos junto de Realengo. Eu venho fazendo palestra, venho falando, alertando, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes, muito sobre a violência no âmbito escolar. É mais a minha experiência, a gente não tem experiência, né? Eu acho que isso a gente não tem muito... É experiência mesmo como mãe. Infelizmente, hoje eu não estou com a minha filha aqui, que foi, né, a vida dela foi ceifada por uma violência terrível, como de um adolescente que entrou dentro da escola e acabou cometendo isso. Então, assim, hoje o meu foco principal é levar, sabe,
a informação do que pode gerar um mal como esse na vida de uma outra pessoa, sabe? E é um trabalho feito, gente, é um trabalho de conscientização mesmo. Que tem mudado a realidade de muitas escolas. Eu tenho tido, assim, conhecimento e depois a gente acaba sabendo, né, do que aconteceu depois que nós saímos dali. E a resposta é sempre muito positiva, então, assim, tem valido a pena. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos falar sobre esse assunto, sim. Vamos falar sobre tudo que é importante, porque eu acho que o silêncio, como você falou, o silêncio é o pior. Não é isso? A gente tem que falar. Muito obrigada pela participação no programa. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela força que você tem. Sucesso no seu trabalho. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Os 6 coelhos morando ao redor de um lago. E sem que eles percebessem, uma fruta de uma árvore bem alta despencou. Caiu na água e fez ploft. Quando caiu, os coelhos não sabiam de onde vinha aquele barulho e começaram a correr. Mas corriam, e quando passaram perto de uma raposa, a raposa fez eles pararem. Ó, seus coelhos, estão correndo do quê? E eles disseram, é do ploft. Mas o que é o ploft? Nós não sabemos, mas deixa a gente correr porque ele está chegando. E a raposa, não sabendo o que era o ploft, continuou, começou a correr atrás dos coelhos. E correu, e cada bicho que passava, leopardo, onça, jaguatirica, qualquer um que perguntava por que da correria, eles diziam a mesma coisa. Até um leão enorme, com uma enorme juba, começou a correr do tal do ploft. Mas um leão que estava no alto de uma árvore, vendo aquela correria toda, parou e perguntou para o leão que corria no final da fila. Mas o que é isso, amigo? De que você corre? Ele falou assim, eu não sei, é um tal de ploft que está se aproximando. Mas como é esse ploft? Qual o tamanho? Qual a cor? O que ele faz? Ele falou, eu não sei, mas como não sabe, para tudo. E o leão perguntou a ele, quem foi que te contou? Foi a jaguatirica. E quem foi que já contou a jaguatirica? O leopardo. Quem contou o leopardo? O raposo, até que chegaram no coelho. E o leão fez com que os coelhos voltassem todo o caminho percorrido e ficaram na beirada do lago. Naquele exato momento, outra fruta se soltou do alto, caiu na água e fez ploft. E o leão disse, ora, ora, seus coelhos, assustando toda a mata por causa de uma fruta. Né? Mas a gente não sabia.